No dia 5 de fevereiro deste ano, o Banco Santander anunciou os resultados do quarto trimestre de 2024, demonstrando que mesmo em um cenário desafiador de diminuição da tomada de crédito pelos consumidores, devido às altas taxas de juros, o banco apresentou um grande poder de resiliência e conseguiu apresentar excelentes resultados. Se você quer entender tudo sobre o Banco Santander, como os resultados do quarto trimestre de 2024 impactam nas cotações do banco e saber se faz sentido ter Banco Santander em sua carteira de investimentos, fique comigo até o final desse vídeo. Iremos trazer todas as informações para te auxiliar em suas tomadas de decisões como investidor. E antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para que o YouTube sempre te informe sobre novos vídeos aqui no canal. Lembrando que esse vídeo não caracteriza uma recomendação de investimento. Bom pessoal, com relação à apresentação dos resultados do Banco Santander do quarto trimestre de 2024, podemos ver que o banco reportou um lucro líquido de 3,9 bilhões de reais, apresentando um crescimento de 5,2% com relação ao trimestre anterior e 74,9% com relação ao mesmo período do ano anterior. O banco também apresentou um ROE de 17,6%, apresentando um crescimento de 0,6 pontos percentuais com relação ao trimestre anterior e 5,3 pontos percentuais com relação ao mesmo período do ano anterior. Com relação à margem financeira, podemos ver um crescimento de 5% com relação ao trimestre anterior e um aumento de 16% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Crescimento esse justificado muito por conta do aumento dos spreads. Para quem ainda não entende o que é spread é nada mais nada menos que a diferença entre os juros que o banco cobra ao emprestar o seu dinheiro e os juros que ele paga aos clientes que deixam o dinheiro aplicado nele. Esse resultado demonstra que o banco está captando recursos a taxas mais baixas e concedendo empréstimos a taxas mais altas, aumentando assim o seu spread. Sendo assim, quanto maior o spread, maior é o lucro do banco. Já os ganhos obtidos através das suas comissões, que são as taxas cobradas pelos bancos para oferecer seus diversos serviços financeiros, apresentou um crescimento de 3% com relação ao trimestre anterior e um crescimento de 10% em comparação ao mesmo período do ano anterior, muito por conta do aumento da diversificação do seu portfólio. Podemos ver também que o custo de crédito teve uma queda de 0,2 pontos percentuais com relação ao trimestre anterior, e uma queda de 0,5 pontos percentuais em comparação ao mesmo período do ano anterior. Queda essa muito justificada pela melhora do controle das suas PDDs. É muito importante observarmos esse indicador quando avaliamos instituições financeiras, pois as provisões para devedores duvidosos, ou mais conhecidas como PDD, são as reservas financeiras que os bancos fazem para cobrir as possíveis perdas com a inadimplência de clientes. Caso o banco identifique que sua inadimplência irá aumentar, automaticamente ele precisa aumentar as suas reservas para cobrir as possíveis calotes, impactando diretamente seus lucros. Aqui abaixo podemos ver que seus gastos cresceram 5% com relação ao trimestre anterior, e teve também um crescimento de 3% com relação ao mesmo período do ano anterior. Gastos esses que, na minha opinião, não demonstram grandes preocupações, pois o mesmo demonstra que encontra-se em linha com a inflação do período de 4,83%. E por último, fica por conta do índice de eficiência do banco. Esse indicador demonstra o quanto o banco gasta para gerar as suas receitas, e o mesmo demonstrou uma queda de 0,8 pontos percentuais com relação ao terceiro trimestre, e uma queda de 5 pontos percentuais com relação ao mesmo período do ano anterior, demonstrando uma excelente gestão realizada pelo banco nos últimos 2 anos. Agora, analisando o portfólio de negócios estratégicos do banco, podemos ver que a carteira que teve o maior crescimento foi a carteira de financiamento de veículos, que apresentou uma receita de 73,4 bilhões de reais, um aumento de 20% com relação a dezembro de 2023 e um aumento de 4% com relação a setembro de 2024. Já com relação à sua carteira de cartões de crédito, podemos ver o crescimento do seu faturamento chegar à casa de 76,6 bilhões de reais, apresentando um crescimento de 15% com relação ao quarto trimestre de 2023 e um crescimento de 12% com relação ao terceiro trimestre de 2024. Outro ponto que precisamos observar é a base de clientes do banco, sendo que 88% são de clientes que já são correntistas do banco. A carteira de pequenas e médias empresas também apresentou um resultado de 84 bilhões de reais, representando um crescimento de 9% com relação a dezembro de 2023 e um crescimento de 5,4% com relação a setembro de 2024. E por último, mas não menos importante, o Santander possui a carteira Santander AAA, que é uma iniciativa estratégica do Banco Santander que visa expandir suas captações por meio de uma assessoria de investimento personalizado
especialmente direcionados a clientes de alta renda. Esse programa foi lançado em 2022 e tem como objetivo oferecer um atendimento diferenciado e especializado, alinhado às necessidades específicas desses clientes. E aqui podemos ver o resultado de 23 bilhões de captação líquida com relação à carteira do varejo, representando um aumento de 41% em comparação ano contra ano, e uma captação líquida média por assessor de 16 milhões de reais, apresentando um aumento de 66% ano contra ano. Analisando agora a carteira de crédito e captações, podemos ver que o banco possui uma carteira de crédito ampliada de mais de 682 bilhões de reais, sendo que grande parte da carteira de crédito do banco vem da concessão de crédito para o varejo, sendo composta por créditos para pessoa física, consignado, cartões de crédito, financiamento ao consumo, pequenas e médias empresas e uma parte para grandes empresas. O destaque fica por conta da carteira de pessoas físicas, que possui maior peso ocupando 37% da carteira do banco. Isso acaba sendo um ponto de observação diante de um cenário de alta taxa de juros, pois com uma Selic alta, aumenta-se o número de provisões que o banco precisa fazer para se prevenir contra os possíveis calotes, fazendo com que seus lucros sejam impactados de forma significativa. Agora do lado direito, podemos ver algumas formas que o banco capta recursos de seus clientes através de algumas operações. Operações essas como depósito à vista, poupança, depósito a prazo, operações compromissadas, LCI e LCA, letras financeiras, totalizando um montante de 645 bilhões de reais de captação. O Banco Santander apresentou uma receita de quase 16 bilhões oriundas de operações financeiras, ou seja, operações essas que envolvem receitas e despesas com juros. E dessa vez o crescimento foi de 4,9% com relação ao terceiro trimestre de 2024 e de 16% com relação ao mesmo período do ano anterior. Aqui ao lado, podemos ver algumas formas com que o banco gera receita através de suas comissões, sendo elas por meio de cartão de crédito, conta corrente, seguros, operações de crédito, entre outras, gerando uma receita de mais de 5 bilhões de reais e apresentando um crescimento de 10% com relação ao quarto trimestre de 2023. Já nesse gráfico abaixo, podemos ver que conforme o risco da inadimplência aumenta, o banco se sente obrigado a ter que subir suas taxas de crédito para mitigar os riscos, e isso pode impactar positivamente em seus resultados, pois quanto maior o spread cobrado pelo banco, maior a sua margem financeira. Aqui podemos ressaltar um ponto muito positivo do banco, que é com relação à queda do custo do crédito dos últimos 12 meses, que era de 4% no quarto trimestre de 2023 e hoje encontra-se em 3,5%. Podemos ver também que as despesas com PDD se mantiveram controladas e com pouca oscilação, demonstrando uma excelente gestão de risco por parte do banco, mesmo diante de um cenário desafiador o qual o banco se encontra neste momento. Quando olhamos o indicador de NPL de 15 a 90 dias, podemos ver o aumento da inadimplência por parte das empresas devido ao cenário macroeconômico desafiador, mas ao mesmo tempo, também podemos ver uma queda nesse indicador com relação às pessoas físicas. Já para períodos mais longos, ou seja, acima de 90 dias, podemos ver os dois indicadores andando em linha com pequenas variações, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Já com relação às suas despesas, podemos ver o avanço de 2,8% com relação ao quarto trimestre de 2023 e um crescimento de 4,8% com relação ao terceiro trimestre de 2024, acarretando uma despesa de mais de 6 bilhões de reais. E o componente que teve maior impacto nas despesas do banco foi as despesas com pessoal, que teve um aumento de 9,3% com relação ao terceiro trimestre de 2024 e um aumento de 12% com relação ao quarto trimestre de 2023. Apesar do aumento das despesas gerais do banco, podemos ver também que o banco melhorou seu índice de eficiência operacional, que antes no quarto trimestre de 2023 era de 43% e hoje se encontra em 38%. Para quem ainda não entende, o índice de eficiência operacional é o quanto o banco gasta para gerar suas receitas, ou seja, quanto menor esse indicador, mais eficiente é a gestão realizada pelo banco. Agora as informações ficam por conta dos destaques apresentados pelo banco no resultado do ano de 2024, que obteve um aumento em suas receitas totais em 14% com relação a 2023 e 4,5% com relação ao terceiro trimestre de 2024, acarretando uma receita total de mais de 21 bilhões de reais. Outro ponto positivo também fica por conta das PDDs, que teve uma queda de 5,7%. Também temos o lucro líquido antes do imposto de renda, ou mais conhecido como LAI,
que gerou um lucro de mais de 5 bilhões de reais, um crescimento de 17,8% com relação ao terceiro trimestre de 2024 e um crescimento de 99% com relação ao ano de 2023, gerando um aumento no seu lucro líquido gerencial de 47,8%. No momento da gravação desse vídeo, podemos ver o desempenho das ações do Banco Santander, ou mais especificamente das ações de Unidos com o ticker SAMB11, com as cotações no valor de R$ 26,25, recuperando-se de toda essa perda que teve no ano de 2024, que chegou à casa dos R$ 23,00 e agora encontra-se em R$ 26,00. Mesmo após toda essa recuperação, o banco ainda acumula uma perda de 4% com relação aos últimos 12 meses. Já o seu PL, que é o quanto o mercado está precificando a sua geração de caixa através do seu lucro, encontra em 7,95 vezes. E o seu PVP encontra-se 17% com relação ao seu valor patrimonial, demonstrando que a empresa encontra-se bastante descontada. Já o seu dividend yield, que mede o retorno dos dividendos pagos por uma empresa com relação às suas cotações atuais, encontra-se na casa dos 6,13%. O Banco Santander encontra-se hoje no segmento de listagem nível 1 de governança corporativa, com um valor de mercado de mais de 98 bilhões de reais e 7,5 bilhões de reais de papéis emitidos. Já o seu free float é de 9,88%, que é a quantidade de ações de uma empresa que está disponível para negociação no mercado secundário. E por último, mas não menos importante, podemos ver o tag along de 100%, que é um mecanismo de proteção para os acionistas minoritários com relação às empresas de capital aberto. Ele garante que, caso o controle da empresa seja vendido, os minoritários também têm o direito de vender as suas ações pelos mesmos preços e nas mesmas condições oferecidas aos acionistas controladores. E agora que você já viu os resultados do Santander, que tal dar o primeiro passo? No próximo vídeo, eu te mostro os indicadores financeiros do banco, como calcular o preço-teto e fazer o valuation completo para descobrir se as ações estão realmente baratas ou caras. Então clique aqui e assista agora. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber novos vídeos aqui no canal. Compartilhe também com aquele amigo que você acredita que precisa aprender mais sobre investimentos. No mais, muito obrigado e até a próxima.